Hoje a gente estamos aqui iniciando o Papo de Craque. E o primeiro entrevistado, mais do que especial, Aderbal Lana, um dos ícones aí do futebol amazonense. Aderbal, primeiro, obrigado por ter vindo. Queria que você começasse falando aí do seu momento atual, voltou ao Nacional. O que você espera do seu time esse ano? O que te trouxe de volta ao Nacional? O que falar desse início de trabalho? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você e participar do primeiro programa, né? Eu voltei ao Nacional numa situação, eu diria para você, né? Comer o filé, eu voltei roendo os ossos, né? Porque hoje o Nacional é uma equipe completamente diferente daquilo que foi em anos anteriores, né? Pelo lado financeiro, pelo lado de aquisições, mas eu voltei muito motivado, com vontade de ver o nosso futebol num nível superior. O Nacional tem muita chance disso. O Roberto assumindo a presidência me parece com uma gestão moderna, uma gestão que realmente o futebol exige. Então voltei com tranquilidade, vou trabalhar, ver até onde vai. Espero não conseguir aí bater o 10º desligamento do clube, né? Espero que a gente possa fazer um bom campeonato, uma boa participação na Copa Verde, apesar do tempo curto, mas estamos aí trabalhando muito, começamos já a todo vapor. Com o Nacional aí, com esse elenco mais enxuto financeiramente, com menos poder de investimento, o campeonato ficou mais equilibrado, pelo menos financeiramente. Isso é bom para o campeonato? Como é que você avalia isso, não só para o Nacional, mas para o campeonato em geral, para o futebol local? Não, eu analiso isso como um bem para o futebol local. Porque a discrepância era muito grande, né, nesse aspecto. O Nacional gastava aí 2, 3, 4, 5 milhões no ano, enquanto clubes aí gastavam 300 mil, 400 mil. Então havia um distanciamento muito grande de uma equipe para outra, apesar que o Nacional dentro de campo não mostrava isso, né? Isso era só no verídico, mas ficava mais no papel. Olha, nós temos um problema muito sério aqui no nosso futebol. Nós hoje estamos num estado onde o futebol não aparece lá fora, vamos dizer assim. Nós não temos aquele conhecimento a nível de Brasil do que está acontecendo aqui. E isso fica difícil você trazer alguns jogadores para cá. Mesmo quando o Nacional pagava salários até melhores do que muitos times aí pelo interior do Brasil, já era difícil você convidar um jogador e ele querer vir para cá. Hoje ficou mais difícil ainda, porque os salários baixaram. Mas isso vai criar o quê? Uma situação da gente buscar jogadores mais jovens e que têm vontade de vencer e que com isso você pode reviver aquilo que o São Raimundo viveu anos anteriores, passados, né? Que era buscar mais jogadores da região, jogadores da própria cidade, e isso faz com que a gente possa revelar aí jogadores. Você é considerado aí um ícone, digamos assim, do futebol. Em que momento você acha ali que sua ligação com o futebol amazonense ficou maior? Porque não é só a ligação do futebol com você, a sua com o futebol amazonense também. Eu vejo quando você está falando do futebol, você fala o nosso futebol, mesmo não tendo nascido aqui, a nossa cidade, o nosso estado, mesmo não sendo daqui, você fala dessa maneira. Em que momento você acredita que passou a ficar ligado aí, que passou a ser daqui, efetivamente? Não, eu tive aqui na década de 80, eu vim para o Nacional em 85. Eu era muito novo na época, até como treinador, eu era um dos mais novos do Brasil. E na época, tinha bom mercado lá fora. Mas Manaus naquela época vivia uma situação assim do Brasil inteiro conhecer pelo problema da Zona Franca. E todo mundo tinha vontade de conhecer Manaus. E eu tive uma professora de geografia que na época ela dava uma aula assim tão bonita da região amazônica que aquilo ficou guardado dentro de mim. Quando eu tive o convite, eu vim para cá. E chegando aqui, o dia passa, a noite passa, acabei arrumando uma companheira aqui e com isso resolvi. Aí tive uma filha aqui, ela teve um filho meu, uma filha, e eu fui para a Arábia, fiquei lá
uns 8 anos, voltei ao São Raimundo, foi quando começou toda essa história, eu adiantei um pouquinho ali, mas começou depois de 96, e eu fiquei lá fora 7 anos, mais ou menos, conheci muita coisa, e eu evidenciei muito a convivência assim com o futebol brasileiro. É um futebol hoje muito vício, né? Você, para ir para um time, você tem que dar 20%, 30% do que você ganha, e você vai e tem que levar o jogador que o empresário indica, porque ele já te indicou lá naquela equipe. Então vira uma bola de neve, é o que está acontecendo hoje. Aí com o conhecimento que eu tive aqui, de ter filhos aqui, e de gostar de Manaus e adorar a natureza, eu sou muito chegado a isso, eu resolvi parar com o futebol aqui, ficar aqui. E o São Raimundo veio no momento da minha vida, nessa transição, né? E a gente cresceu muito, o futebol daqui ficou muito falado, e isso me motivou mais ainda a me tornar um amazonense, que eu acho que eu sou hoje, apesar de não ter nascido aqui. Sou mineiro, do Triângulo, de Uberlândia, mas eu considero Manaus como a minha terra, gosto muito disso aqui. E não sou um ícone, eu sou um cara que lutou por esse futebol aqui, como muita gente também tem lutado e não tem tido esse resultado que eu tive vários títulos, fui reconhecido em determinadas ocasiões e em outras não, mas estou feliz aqui, estou tranquilo e estou muito feliz em estar no Nacional hoje, como estaria feliz em estar no Penarol ou em qualquer outra equipe. O que te motiva? Depois de tanto título, tanto sucesso, jogos históricos, grandes partidas, grandes resultados contra grandes times, o que te motiva a continuar no futebol? Primeiro, eu acho que está no sangue, né? Eu nasci de uma família, cara, eu tinha um pai que gostava muito de futebol, ele gostava tanto que ele arrumava bola de futebol, então eu nasci junto com isso. Mas o que mais me motiva é o trabalho, porque eu não posso ficar sem trabalhar. Apesar da idade que eu tenho, eu não sou um cara rico, sou um cara que tem filhos na faculdade, que eu preciso pagar os seus estudos. Eu tenho uma casa que eu tenho que manter e eu não posso parar. Se eu parar, eu vou ter que ficar ali na esquina limpando para-brisa, né, meu irmão? Então, a coisa é difícil. A gente tem que estar motivado sempre. E aquilo que eu falei inicialmente, eu gosto de estar no meio, eu gosto de estar dando um conselho para um jogador jovem, eu gosto do sol, eu gosto de estar de calção, e tudo isso motiva, né? Isso é como vocês trabalhar aqui dentro, na frente de um computador, tem gente que gosta, eu já não sou muito chegado, mas no futebol foi a minha vida e eu trago isso dentro do meu sangue e tento passar isso àquelas pessoas que eu dirijo. Fugindo um pouquinho agora da parte mais formal, eu queria uma curiosidade minha, na verdade. Acho que foi no ano passado que você começou a usar o WhatsApp, o aplicativo de mensagem. Eu queria saber se eu vi que você está bem por dentro agora. Normalmente você está ali respondendo as mensagens. Já conseguiu contratar algum jogador pelo WhatsApp? Como é que está a relação com o jogador? Isso aí é uma coisa, a tecnologia entrou na minha vida um pouco tarde, né? Eu convivendo com meus filhos, né, que são jovens, 16, 17 anos, eles têm que ter isso na mão, nessa tecnologia, porque a própria situação do estudante hoje exige que ele tenha a tecnologia ali nas suas mãos. E eu tenho que acompanhá-los, né? Eu sou pai. E eu tive que entrar nessa, porque no futebol uma coisa que eu não aceito é o cara me enviar um vídeo de um jogador desconhecido e falar que o cara joga muito, né? Uhum. Ali no vídeo o cara bate bem com a perna direita, bate bem com a perna esquerda, cabeceia bem. Quando ele chega aqui, a realidade é outra. Depois que começou a usar, eu recebo todo dia, mas só que eu não sou aquele que fica olhando ali. O cara que me manda está me mandando para... Ele está perdendo tempo, porque eu não tenho como analisar, eu não gosto de analisar. Eu gosto de assistir jogo na televisão para me ver que é difícil também, mas eu tenho que estudar o futebol, eu tenho que estudar aquilo que eu faço. Então eu estou vendo televisão, estou vendo jogos todo dia, analiso o posicionamento, como é que um treinador fez uma mudança tática, né? Porque hoje o sistema de jogo é uma coisa muito complexa.
E por isso o futebol está dando toda essa volta aí, é porque o torcedor não entende mais de sistema de jogo. De primeiro ele sabia que tinha ponta direita e ponta esquerda, hoje ele não sabe mais qual é o posicionamento desses atletas. Então veja bem, a tecnologia ajuda muito hoje no futebol e eu não posso ficar para trás, né, cara? Eu tenho que te responder o Denir, que está sempre me perturbando. Então a vida segue, a vida é assim, a gente está aí entrosado e por dentro de tudo que está acontecendo de novo nesse país. Nessa questão dos técnicos, dos jogos que você acompanha, qual o melhor técnico? Assim, tem alguém que você se espelha, tanto historicamente quanto atualmente, alguém que você fale, pô, esse cara é o... Historicamente, porque eu conheci um treinador, que vocês às vezes não vão nem lembrar do nome dele, porque eu ia no campo assistir, ele foi campeão pelo Siderúrgico em Belo Horizonte, no Campeonato Mineiro, em 1960 e pouco, 65, chamava Ilstri, que foi treinador do Flamengo. Era um cara, ele parecia um gringo, assim, um cara alto, forte, e ele ficava no alambrado naquela época. Eu era menino, eu ficava olhando ali e eu fui seguindo a vida dele até quando ele chegou no Flamengo. E quando eu tive a oportunidade de me tornar um treinador, que foi assim por uma questão também muito esquisita, eu sempre lembrava dele, comecei a me inspirar, porque é um cara que falava o que sentia, que mudava, que lutava ali na beira do gramado, né? E isso me incentivou muito, eu tenho ele como um espelho. Agora, treinadores de futebol hoje é difícil você especificar, porque ser um Mourinho, ser um Guardiola é muito fácil, cara. Porque se ele precisar de um lateral esquerdo, ele compra o que tem de melhor no mundo e põe lá para jogar. Agora, o difícil é treinar o Nacional de Manaus, o São Raimundo, porque aqui se você não tem o jogador, você tem que criar o jogador, criar uma situação para que alguém jogue ali. A treinar o Barcelona, primeiro que eu acho que quem treina o Barcelona não tem condição nem de fazer a palestra. Porque como é que você vai falar para o Messi como é que ele tem que jogar, como é que você fala para o Neymar, para o Luiz Soares. Ali os caras entram já sabendo o que vai fazer em campo, não adianta, torcedor. Isso é o caso do Romário. Não teve um treinador no mundo, no Brasil, que falasse para o Romário que ele tinha que jogar de um determinado jeito. Ele jogava do jeito que ele queria, do jeito que ele sabia. Agora, então eu acho que eu dou muito valor no treinador de time pequeno. Porque é ali que está realmente a dificuldade. Treinar time grande é muito fácil, é muito tranquilo. Eu treino qualquer time grande do mundo que me entregar nas mãos. Treino pequeno também, mas treino time grande eu te garanto que é muito mais fácil. Você chegou a sonhar, quando começou a treinar, chegou a sonhar dirigir um grande time do eixo Rio-São Paulo, alguma coisa assim? Tinha algum sonho? Não, sonho não, mas eu sabia que eu tinha condições, né, e competência para chegar. O grande, Deus te põe num caminho, cara, que você tem que acreditar que ele existe mesmo, porque ele te dá algumas situações na sua vida que só você não sabe explicar. Por exemplo, quando eu vim para Manaus, eu era um dos treinadores bem pagos a nível de Brasil, que estava no eixo, que estava trabalhando em time de ponta na época, que era no Goiás, no Misto de Cuiabá, que eram grandes clubes que disputavam o Campeonato Brasileiro e disputavam lá em cima. E eu aceitei uma proposta do Nacional de Manaus, vim para cá e aqui fiquei praticamente a minha vida toda e você vai ficando esquecido. Então você sai daquele eixo, você sai da mão. E eu tinha um problema muito sério, não tem um empresário no mundo que levou um tostão meu ou que me deu um tostão. Tudo que eu consegui em clubes de futebol foi eu trabalhando, alguém me ligando, quer vir para o Goiás, quer vir para o Atlético Goianiense, quer ir para a Arábia. Foi tudo negociações de clube com o personagem que no momento era eu, né? Quando eu fui para a Arábia, eu fui através de um jogador manauara, que eu conhecia aqui, o Fabinho, meia esquerda. Ele foi contratado lá para esse time e a coisa começou a dar errado, ele me indicou e acabei entrando na negociação e indo para lá. Então isso te prejudica muito, porque o futebol hoje, eu acho que até no emprego de vocês, se não tiver aquele famoso pistolão, você não consegue nada não.
Beleza. Tem algum arrependimento na carreira? Eu não sei se tem, certo? Eu de vez em quando fico com raiva, eu falo assim, pô, me arrependo por que vim para Manaus. Mas no fim, depois eu peço para Deus me perdoar, porque eu consegui muita coisa aqui. Eu tenho 2 filhos aqui, tenho uma família aqui, né? Tenho meu bem precioso, que é a família, a minha casa, onde eu moro e tal. Mas eu não tenho eu tenho arrependimento assim de, como é que eu diria para você? Eu não devia ter vindo embora da Arábia. Porque hoje eu estava numa situação financeira boa, se bem que eu não estou mal, mas estaria bem melhor, porque eu teria mercado maiores, né, de Europa e assim por diante. Mas, pô, eu sofri tanto lá, cara, de ver tanta mulher com o rosto tapado, que eu tinha vontade de voltar para o Brasil para ver elas. Então, mas tô beleza, tranquilo, vivo bem, vivo tranquilo, tomo minha cerveja todo dia, minhas 2 cervejinhas, fumo meus 2 maços de cigarro. O pessoal fica puto de eu falar isso, né? Desculpa aí a expressão. Mas é o seguinte, cara, ontem eu estava falando com um médico ali da universidade, que a universidade está entrando dentro do Nacional, inclusive tem até salas lá dentro já específicas para eles. Eu vejo essas pessoas aí caminhar 6 horas da tarde ali no Boulevard, onde eu moro, respirando aquela fumaça de automóvel, os caras, aquilo ali ninguém está buscando saúde, não, nem que está buscando é doença, meu irmão. Você entendeu? Então tem umas coisas, né? Aí o cara vai, você fuma muito, não. Eu estou aí com meu 70 inteiro, tranquilo, chutando uma bola, correndo até, e nunca fiz nada de diferente, fazer física depois que eu parei de jogar, ou parar de comer gordura, ou parar de comer picanha, não tem nada disso, a vida segue. Eu acho que nós somos igual peru, tem dia para morrer, meu irmão. Chegou o dia, acabou. E até lá você vai continuar no futebol? É isso que você quer, assim, pro futuro? Continuar sempre no futebol? Se eu não der conta de ser mais treinador, ninguém me quiser, eu vou treinar um time de juvenil, de base, até morrer, né? E vou continuar fumando meu cigarro e tomando minha cervejinha todo dia. Beleza. Obrigado, Lana. Eu que agradeço, cara. Desculpa aí, né, que a gente feriu aí, né, cara? Mas a vida segue, a vida que segue, né? Como diz o Zeca Pagodinho. É isso mesmo. Deixa a vida me levar, meu irmão. Então é isso, gente. Toda semana, então, novos entrevistados, sempre pessoas de representação aqui no esporte local. Até a próxima.